Olá, pessoal. Mais uma vez estamos aqui para a gente continuar a nossa disciplina de Sistema de Informação e Planejamento. E a gente, a essa hora do campeonato, está trabalhando com o treinamento na criação de gráficos no Microsoft Excel. E a gente está trabalhando nos últimos vídeos os gráficos de barras ou colunas. Então, eu mostrei para vocês nos últimos vídeos gráficos de barra com um nível, com dois níveis. E nesse vídeo, eu vou mostrar para vocês como se faz um tipo de gráfico de barra que é levemente diferente de tudo que a gente tem feito. Então, para isso, eu coloquei aqui uma mesma tabela, tá? Onde eu tenho o número de acidentes ofídicos nas cidades de Belém, Marituba e Benevides nos anos de 2022, 2021, 2020 e 2019. E aí vocês vão ver que, dependendo de como eu organizo a minha tabela, se desse jeito, onde a primeira coluna são as cidades, ou desse outro jeito, onde a primeira coluna são os anos, a gente pode gerar gráficos levemente diferentes, tá? E aí entra aquela coisa, para quem eu quero falar, né? Então, qual é dos gráficos que eu vou escolher? Então, aqui nesse vídeo eu vou fazer dois gráficos que mostram a mesma informação, só que de forma diferente. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o que eu sempre faço. Se você criar a tabela bonitinha, eu venho aqui, ó, pegar, na verdade, aqui. Vou pegar acidentes ofídicos, pegar os anos e as cidades. Então, beleza. Venho aqui em sugestão de gráfico, todos os gráficos. Por algum motivo, eu quero fazer um gráfico de barras, tá? E aí, pessoal, vocês vão escolher esse gráfico aqui, que é chamado de barras empilhadas, tá? Então, tem um gráfico aqui chamado de barras empilhadas, que eu acho que representa bem o que eu gostaria de apresentar agora. Então, você olha aqui, não é esse que eu quero. Eu tenho, na verdade, esse aqui, que me interessa, onde eu tenho as cidades no eixo Y e as legendas estão coloridas, tá? Ou eu posso ter o inverso. Eu vou primeiro escolher esse, em que o ano é o eixo Y e as legendas são as cidades. Vamos lá. Vou escolher aqui, dar um OK, apareceu o gráfico. Eu já vou falar o que significa esse gráfico e qual é a interpretação que a gente vai dar. Mas primeiro eu vou fazer aquela modificação de sempre, né? Em que eu troco aqui a fonte, coloco uma fonte 18 para ficar um gráfico legal, pinto tudo de preto, e aí eu dou uma aumentada, né, aqui no meu gráfico para ficar com uma cara um pouco mais bonita. Eu não quero essas linhas verticais aí no centro, então eu clico em cima delas e deleto. E aqui eu vou colocar os eixos do X e do Y. Então, primeiro do Y, botão direito, formatar eixo. Vai abrir a minha janela. A gente já viu que basta vir em marca de escala, colocar aqui externa, e depois vir na tinta e mudar a linha para preta, né? E pintar aqui, aumentar a espessura de 1,5, que eu acho que é mais adequado. A mesma coisa aqui para o eixo X. Então, eu venho aqui no opções de eixo, marcadores de escala, principal escala externa, né? E a linha preta com 1,5 de espessura. Então, aqui eu tenho uma coisa legal já. O que está faltando ainda sou eu modificar, colocar o título dos eixos. Então, o título do eixo vertical, eu vou aqui, né, adicionar elemento, a gente já viu nos outros vídeos isso, venho aqui em título dos eixos e vertical principal. Então, apareceu isso daqui. Eu clico em cima e o que eu vou colocar? Ano, tá? Do eixo X, a mesma coisa, título do eixo horizontal. Aí aqui é número de casos, tá? O número de casos por ano.
E a minha legenda aqui, que é Belém, Marituba e Benevides, está aqui embaixo. Mas eu já falei para vocês que eu não gosto muito, tá? De ficar aí embaixo. A gente vinha aqui em adicionar elemento gráfico, aí aqui embaixo tem legenda, e a gente pode colocar aqui mais opções de legenda e desselecionar mostrar a legenda sem sobrepor o gráfico. Eu quero que sobreponha mesmo. Sobrepondo, só que pela direita. Olha aqui para onde ela foi. Agora eu posso carregar e eu gosto de colocar aqui em cima, no canto superior direito. Então, esse meu gráfico aqui já está mais ou menos ok. Para mim está ok, na verdade, esse gráfico. Talvez alargar um pouquinho mais aqui, um pouquinho mais aqui. E parece que está tudo ok. E se eu quiser... Ah, professor, bora trocar de cor. Ó, basta eu clicar em cima de uma das cores que ele seleciona todas as outras em todos os outros níveis, né? Então, eu não quero esse azul. Como eu já falei, atualmente o pessoal tem escolhido muito cores de tonalidades mais pastel, que o pessoal fala, bebê e tal. E eu sempre coloco uma borda, me agrada bastante, tá? Aí aqui eu já fiz para Belém. Vou trocar aqui para Marituba, esse rosa, que eu acho lindo essa cor. E aqui eu vou colocar, ao invés de pegar uma cor verde e colocar essa tonalidade também, colocar mais branco nela aqui, com uma borda, que eu estou colocando em todas uma borda, eu acho que fica muito melhor, tá? Eu considero esse gráfico aqui bem legal. Colocar aqui um negrito, outro negrito aqui. Beleza. Eu já sei montar um gráfico de forma bonita, elegante e tal, mas, professor, o que significa esse gráfico? O que é essas barrinhas, como eles falam aí, empilhadas, né, uma na outra? Pessoal, esse é um gráfico de barra, mas que ele dá para a gente uma informação de proporção entre diferentes categorias, tá? Então, o que diz aqui? Ah, no ano 2019, nós tivemos aqui cerca de 50 e tantos casos. Ó. Se eu pegar aqui a barra inteira, tem 50 e tantos casos. Mas a proporção, claramente, o verde foi maior do que todos os outros. Ah, foi Benevides então. Foi Benevides então. Olha aqui 2021. O tamanho da barra é de quase 150, mas a proporção eu vejo que é maior no vermelho. Então, foi Marituba que teve mais casos? Foi Marituba que teve mais casos. Então, vejam que a gente, ao fazer esse gráfico, além de a gente ter uma ideia do número total de casos, a gente já sabe a proporção entre várias categorias que eu estou estudando, tá? Então, ele é bastante informativo nesse ponto de vista. Agora, eu vou fazer a mesma coisa aqui, só que com essa mesma tabela, só que agora organizada de forma diferente. Eu venho aqui, marco a tabela, vou em inserir, gráficos recomendados, e eu quero vir aqui também gráficos de barras, as barras empilhadas, e aqui ele me dá, olha, agora eu não quero olhar pelo ano, eu quero olhar pelas cidades. Professor, a partir de agora é a mesma coisa do que fez no outro gráfico? É a mesma coisa. Só que agora eu estou olhando pelas cidades e a legenda está com os anos, né? Então, é esse ponto que eu digo para vocês que aqui eu estou fazendo, enquanto eu falo com vocês, eu estou fazendo aquelas coisas básicas de mudar a fonte, aumentar o tamanho da fonte, deixar tudo preto e tal. Eu já sei que é mais ou menos por aqui que eu quero fazer, né? Talvez alargar um pouco aqui mais. Parece bom. Vou colocar aqui o eixo, formatar eixo. Marcas de escala, externo. Venho aqui na lata de tinta. A linha tem que ser preta. Pois é, então aqui, o que eu quero mostrar para as pessoas? Será que eu quero dar ênfase ao ano ou eu quero dar ênfase à cidade? Isso vai depender de você, né? Se você está falando, por exemplo, com o governador,
ou com os prefeitos da região metropolitana de Belém, talvez o bom seja mostrar por cidade. É isso que eles estão mais interessados, saber qual é a cidade que tem mais acidente ofídico ou coisas assim. Então, aqui já comecei a entrar no fechamento do meu gráfico, eu venho em design, porque não tem o nome do eixo. A gente vai colocar aqui, ó, o nome do eixo, então cidade. Aqui o eixo X agora. Também é número de casos. E agora eu quero colocar a legenda naquele cantinho lá que eu gosto, né? Cadê a legenda? Tá aqui, formatar a legenda? Não, não era isso. Cadê? Legenda, outras opções de legenda. Agora. Desseleciona essa caixinha, coloco a legenda à direita. Já vi que talvez aqui eu esqueci de colocar uma coisa. Olha. Colocar marcas da escala principal. Só pintei o eixo. E aqui eu vou tentar esticar talvez um pouco. Eu não estou gostando dessa legenda, está muito próxima. E por mais que eu estique bastante, eu acho que vai continuar muito próximo. Aqui deu uma... O que eu posso fazer nesses casos, pessoal, em que a legenda obrigatoriamente está ficando muito próxima, é clicar no centro do gráfico, nessa área do gráfico mesmo, e dar uma arrastada para cá. Aí a minha legenda agora eu posso levar, clicar aqui. Leva a minha legenda. Minha legenda, para onde você quer? Aqui. Vou colocar bem aqui, ó. E parece ok. Vou dar um negrito nos meus títulos aqui. E agora eu posso fazer aquelas coisas, né, mais agradável de colocar uma corzinha em cada ano, uma borda, eu acho que dá um charme a mais, tá? Vou pegar aqui o verde. Professor, só pode essas cores? Não, pode qualquer cor. Eu que estou usando essas aqui porque eu gosto mais, tá? Mas não existe uma obrigatoriedade. Borda preta. E aqui esse amarelo, eu vou pintar, vou pegar aqui em mais cores, deixa eu pegar a versão mais leve dele. E a borda, colhinha preta e 1,5, tá? Então vejam aqui os dois gráficos, bora dar uma olhada. Aqui é a escolha do freguês mesmo, tá? Os dois gráficos bem apresentados, com as suas barras empilhadas, né? Aqui dá para a gente ter uma noção. Olha, Benevides teve um número de casos ao longo dos anos de forma proporcional. Não teve nenhum ano que teve muito mais do que os outros. Mas Marituba, o ano de 2021, que é o vermelhinho aqui, teve muito mais que os outros. Ah, já Belém não. Belém foi o ano de 2020, que teve muito mais do que os outros. Então veja como esse gráfico ele pode ser informativo à primeira vista. É claro que não é um gráfico que talvez seja tão popular, tão fácil do leigo entender de primeira. Mas se você dá algumas instruções, a pessoa aprende muito rápido e saca, aprende, ela entende de forma muito rápida, tá? Então esse é um gráfico bem legal. Ele não é usado, vamos dizer assim, a todo momento, não é um gráfico tão comum da gente encontrar o tempo todo, mas é um gráfico extremamente útil, se bem feito, tá bom? Esse foi o último gráfico que a gente vai trabalhar com gráfico de barras. Se eu achar necessário depois fazer mais vídeos sobre gráfico de barras, eu trago vídeos adicionais, mas por enquanto a gente vai fechar neste e naqueles dois outros que eu mostrei para vocês. As próximas aulas a gente já vai começar a ver outros gráficos e a gente continua se vendo nas próximas aulas. Tchau, tchau, pessoal!